Eu participei de um projeto Nova Iguaçu chamado Jovem Repórter e eu conheci muita gente talentosa, né? Eu conheci o Júlio, conheci o Écio, mas eu conheci vários amigos, conheci gente que produz, que escreve e que pensa a literatura de uma forma diferente. E as pessoas foram se destacando com o tempo. E uma das coisas que mais me motivou a participar da Flupensa foi poder reencontrar essas pessoas semanalmente. É muito bom a gente estar em contato, com amigos e com gente que produz, gente que pensa outras formas de lidar com o seu cotidiano, outras formas de colocar toda essa vivência numa obra artística. Acho isso muito interessante, é uma troca muito válida. A gente cria não só apenas redes, mas uma cadeia produtiva. E também aprender, acho que aprender é essencial, trocar, é muito importante. E a escrita, ela é algo que melhora com o tempo, não adianta. Quanto mais você escreve, melhor você fica. Para escrever, para aprender a escrever, você tem que aprender, você tem que escrever. É igual andar de bicicleta, você só aprende a andar de bicicleta andando. Escrever assim, quanto mais você escreve, as coisas vão fluindo melhor. Você vai pegando uma bossa, você vai se descobrindo na escrita, entendeu? Eu me descobri escrevendo. Uma coisa que caiu em mim foi essa barreira geográfica. Eu era muito presa à minha cidade. Então, estar toda semana num lugar diferente é impagável, sabe? Num dia que a gente está em Vigário Geral, no outro a gente está na Providência, a gente está em Caxias e etc. E interessante é ver que tem gente nesses lugares produzindo, sabe? Gente talentosa, gente que passa a semana inteira fazendo inúmeras coisas, mas tem um foco, sabe? Eu quero escrever, eu adoro falar poesia, eu gosto de compor. Pô, tem gente que tem livros prontos, cara, sabe? Tem gente super nova com livros prontos. E tem gente que é mais velha e tá se descobrindo na literatura, entende? Eu acho isso incrível, sabe? Eu acho que foi uma redescoberta mesmo. Não só desses lugares de fala, mas da minha posição também. Como é que eu enxergo essas pessoas, entende? Quando a gente não conhece, a gente realmente ignora, sabe? É meio óbvio, mas eu ignorava. A gente não chega nem a imaginar que existe gente em Manguinhos que tem todo, sabe, um circuito legal e a gente meio que desconfigura todo o imaginário que a gente tem da cidade e cria coisas novas. Acho isso super interessante, não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso. A primeira banca da Flup que eu participei foi lá na Providência com a Rosa Strauss. E o primeiro texto comentado foi o meu. E eu não sabia que seria esse formato. Vem uma pessoa, entende, super capacitada para falar sobre o seu texto. Eu fiquei assim, caraca, ela começou a ler, eu comecei a identificar o meu texto, eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, ela vai me arrasar, cara, meu texto tá muito ruim. Que nada, ela falou super bem, entende? E deu dicas, e assim foram com outros textos, sabe? Eu acho que é inacreditável ter uma pessoa que lê o seu texto e que não seja seu amigo, entende? Tá muito bom, isso aqui. Não, uma pessoa séria para falar, olha, isso está muito bom, mas precisa melhorar nisso, você errou nisso, entendeu? Você tem potencial em escrever dessa maneira, você não é muito bom em diálogos, entendeu? Acho isso, assim, essencial para a construção, sabe? Uma crítica completamente construtiva. E teve uma banca, assim, que foi... Banca não, teve um autor convidado que eu adorei, que foi o Braulio Tavares. Porque eu tenho um perfil de escrever sobre a minha realidade, eu escrevo sobre o que me é comum. E ele, cara, é um nordestino que escreve sobre ficção científica. Ele não fala sobre cordel, ele fala sobre, sei lá, as naves espaciais, ou se não, sabe, de planeta, entende? E ele falou, olha, você pode escrever sobre o que você quiser, você pode escrever sobre Júpiter, porque ninguém nunca foi a Júpiter, então você pode escrever o que você quiser, você pode inventar seu Júpiter, entende? Eu vou escrever sobre uma cidade que eu quiser escrever porque ela não existe realmente, então eu vou fazer com que ela exista do meu modo, entende? Eu acho que esse reinventar, inventar, sabe, criar, sem medo, porque a gente fica muito assim, as pessoas vão achar que eu estou viajando demais, mas não, a arte é isso, sabe, a arte permite que a gente viaje mesmo, é isso. A minha experiência com literatura é só basicamente de roteiro, né, porque eu escrevo, eu não tenho funções literárias, então o roteiro é uma coisa mais simples, mais simplificada. Na verdade eu não me escrevi, o Júlio que me escreveu. Não, é sério, isso é verdade mesmo. Porque ele já estava escrito e queria que eu viesse para trazer ele, lógico, né? E eu falei, cara, eu não vou, eu não tenho essa coisa de escrever, Ele, não. Aí sabe o que ele fez? Ele me escreveu, é sério, porque nós temos um computador que a gente faz muito edital e tal, então um computador que é comum a nós dois, porque tem muitas informações nossas.
currículo, número do CPF, para a gente ficar procurando, caçando. E aí ele pegou esse computador, as minhas informações, preencheu a ficha, como se fosse eu, e mandou um texto que realmente é meu, que eu conheço. Ele não escreveu um texto, esse texto realmente eu tinha escrito já um tempo atrás e estava lá guardado, né? Porque aí eu também escrevo, gosto de escrever literariamente, mas eu não tenho manha de escrever. E aí ele me escreveu na Flupense, acabou que eu falei, bem, vamos lá. Aí foi a primeira vez, foi a segunda, comecei a gostar, porque, primeiro, a minha impressão é de que aqui a gente encontra pessoas que querem realmente escrever, né? Seja para mostrar sua história, ou seja para contar uma história, porque tem relações diferentes, quando você conta uma história ou quando você mostra a sua própria história. E isso é legal. A impressão que eu estou tendo, pela animação, né, é que aqui vai sair pelo menos uns 3 ou 4, eu queria que fossem todos, né, mas 3 ou 4 bons escritores, né, pessoas que têm afinco e comprometimento com a literatura. Isso é muito legal. A minha primeira impressão, no começo eu fiquei um pouco ainda meio assim, em suspense, não sabia direito se eu queria ficar ou não queria e tal. E também teve um problema que quando eu soube que era só os sábados. Os sábados, geralmente, eu estou com a minha família. Os sábados eu estou sempre fazendo o trabalho de segunda a sexta, né? E sábado eu sempre estou com a minha família, sábado e domingo e tal. E é só os sábados. E ainda tinha essa coisa que é itinerante, né? A gente viajou o Rio de Janeiro todo. Aliás, lá no Batã, né, teve um escritor, não lembro agora o nome, um escritor... Foi? Ferrez. O Ferrez, exatamente. O Ferrez lá de São Paulo. Para mim foi a melhor palestra que teve, porque ele fala a linguagem da gente, né? Ele é do povo, assim, aqui a maioria das pessoas são de comunidade, são do povo, gente do povo mesmo, gente que está ali na lida, na batalha, da periferia, né, do subúrbio, mas está dentro daquele contexto de povo, povão e tal. Eu acho que o Batã foi um dos melhores que eu vi. E hoje, já no finalzinho, né, eu acho que valeu a pena. Bom, me motivou fazer a Flupensa foi que foi um evento que estava acontecendo para a Cidade de Deus, né? Um projeto que era para a Cidade de Deus e outras comunidades. Então, como eu já trabalho com poesia, eu escrevo poesia, e também temos um projeto na Cidade de Deus, Poesia de Esquina, que é um encontro literário, né, de moradores e de outras comunidades também, que acontece uma vez no mês. E a Viviane, né, do RJTV, falou: Rosalina, por que você não escreve na Flupensa? Aí eu falei: eu não sou escritora. Você não escreve poesia? Assim, tá, eu escrevo poesia, mas a vir publicar um livro, não sei. E eu também não sou escritora, eu sou ilustradora. Eu gosto de desenhar, né? Eu gosto até de pegar um livro, ler, né? Quer dizer, eu sou autora, né? De ler, né? Leitora. Então eu gosto de ler o livro e a partir dali criar os desenhos, né, as imagens. É isso que eu sou, não escritora. A Flupensa está me tornando uma escritora. A Flupensa, para mim, ela está sendo um momento histórico, né, na minha vida. E eu tenho aprendido bastante. Eu escrevia um texto e achava que ele estava pronto. Não está. A gente tem que ler, reler, apaga, escreve de novo. Eu aprendi isso, né, com os comentários dos escritores, né, que vieram e orientaram como a gente fazer isso. Às vezes a gente pode colocar um texto, uma historinha, um conto, que eu adoro escrever contos, coloca lá na gaveta, que os meus estão todos guardados na gaveta, né? E o que eu aprendi? Que a gente retira esse texto e mexe nele de novo. E depois mexe mais um pouquinho. E acaba que eu estou aprendendo a fazer isso e eu estou achando os contos que estavam lá na gaveta, eu estou achando que ele vai sair de lá. Eu gostei muito do Ferrez e aprendi bastante com ele. Teve um outro escritor agora, que eu não me lembro o nome, que ele falou que a gente tem que escrever e como se estivesse vendo, né, ilustrando, né? Como eu sou ilustradora também,
Então, realmente, eu concordo com ele, eu acho que você deve ler e escrever como se você estivesse vendo as imagens, né? Porque através dali você pode ver que tem alguma imagem que não caiba, né? Eu acho que é isso. Eu achei genial, achei assim revolucionário, cara. Reforçou a minha ideia de que poesia não é para poucos, que eu já sei disso há muito tempo, e que pode fazer parte do dia a dia das pessoas. Estavam aqui, se eu quisesse ficar mais 2 horas, eu ficava. A democracia do conhecimento é a única coisa que pode fazer do Brasil um país realmente poderoso, com a sua riqueza natural, que é a sua gente, por cima da história, entendeu? Aliás, dentro da história, fazendo a história. Porque quando você exclui o conhecimento, olha quanta gente deixaria de ver que existe essa arte desse jeito, desta maneira, e se reconhece, e gente que chorou, sabe? É importantíssimo, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito poderoso. Muda aqui a vida de muita gente e muda a relação das pessoas com o livro, das pessoas com a palavra e das pessoas com a palavra na vida. Estou achando muito chique estar aqui, quero voltar. A expectativa era essa, era encontrar essa comunidade que eu amo, eu tenho especial amor assim, pelas comunidades carentes, porque assim, eu fico muito triste em ver quantas belezas que o preconceito não vê, porque é pobre, sabe? Quantas pessoas maravilhosas que, porque estão numa comunidade carente, não são vistas pela sociedade. Eu sempre gostei de fazer essas pontes, sabe? E então está muito de acordo com o meu trabalho como artista, um evento como esse. Eu atravessaria o oceano para fazer. Eu achei genial, assim, a participação infanto-juvenil, né? E de uma espontaneidade poética, criativa, participação. Enfim, eu achei que é um movimento ativo, né? E apropriado para uma comunidade. Eu acho que vocês estão no caminho certo, trazer poesia, arte, tudo que está relacionado ao conhecimento para esses jovens. Eu acho que o caminho é esse. Fantástico. Eu conheci através desse convite que a Elisa recebeu, né? E no carro viemos falando sobre o evento. Eu, na verdade, curioso, perguntei o que exatamente a gente vai fazer lá, né? É mais um pocket show e tal. Ela falou, não, Flup, e aí me explicou que é essa interatividade das comunidades que estão pacificadas, trazendo os autores para conversar com as pessoas, enfim, tem um movimento literário acontecendo dentro das comunidades. E eu achei genial, acho que é bacana, é uma iniciativa louvável, e vocês estão de parabéns. E aí, assim, superou as minhas expectativas, né? Porque, na verdade, eu cheguei aqui e vi exatamente essa espontaneidade, partindo dos jovens, partindo da direção do evento. Eu acho que foi sensacional essa troca que a Elisa conseguiu passar com a experiência da vida dela, e através dos poemas, através da poesia, dessas várias mulheres, como foi falado aqui, né? Da poetisa, da escritora, da cantora, da própria mulher. Eu acho que ela conseguiu reunir num único pocket, como a gente chama, né? Numa única relação direta através da arte, todas essas mulheres conseguiram comunicar-se com esses jovens e vice-versa. Então, acho que vocês estão de parabéns. Atendeu minha expectativa, ou melhor, superou minha expectativa de um evento tão brilhante.